Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu venho fazer um update de leituras com vocês. Eu vou falar todas as minhas leituras que eu fiz no mês de outubro. Bom, antes de a gente falar sobre as minhas últimas leituras realizadas, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito, pois por aqui a gente dá várias dicas literárias, desde resenhas, unboxing, enfim. Se gosta desse assunto, você veio ao canal certo, já ativa as notificações para o YouTube sempre te lembrar quando sair vídeos novos. Lembrando que em novembro, para tentarmos bater a meta de 1000 inscritos, estou lançando vídeos todos, isso mesmo, todos os dias de novembro, a partir das 7h30, inclusive finais de semana, tá? Então bora me ajudar a bater essa meta já compartilhando esse vídeo para aquele amigo que adora uma boa dica literária. Também faço convite para você passar nas minhas outras redes sociais, na Rede da Dancinha, no Scooby, no Instagram. Também estou como Pets e Livros. Agora chega de lenga-lenga e bora falar sobre as 10. Isso mesmo! Mês de outubro, mês 10, eu consegui fazer 10 leituras. 5 livros e 5 HQs. Bom, vale salientar que eu fiquei praticamente quase 2 semanas de ressaca literária, então meio que eu li quase que todas essas últimas leituras nessas 2 semanas, então senta aí que vem muita dica boa. Vou começar com Apartamento de Paris, da Lucy Foley. Foi uma leitura que eu iniciei no mês anterior, mas devido a alguns motivos pessoais não consegui finalizar no mês de setembro e finalizei em outubro. Dei 5 estrelas, favoritei, uma história maravilhosa, eu gostei bastante, eu nunca tive contato antes com a autora Lucy Foley, ela é muito conhecida pela Última Festa e a Lista de Convidados, e é lançamento nesse ano, acho que do mês de julho ou do mês de agosto, então tá fresquinho. Aqui a gente vai acompanhar a Jess indo visitar o seu irmão Brian num apartamento lá em Paris, só que ela chega, combinou com o irmão, mas ele não tá no apartamento, a carteira tá em cima da mesa, sua moto está na garagem, os vizinhos são muito suspeitos, todos os andares têm um único apartamento e quando ela vai conversar, a Jess, com cada morador, parece que cada morador teria motivos de fazer alguma coisa ruim com seu irmão. E inclusive aqui atrás a gente tem até, ó, a Socialite, que é da cobertura, o Bonzinho, que é do segundo andar, o Bêbado, que é do primeiro andar, a Angustiada, que é do terceiro andar, na verdade do quarto andar, e a Concierge, que é como se fosse a zeladora. Então a gente vai ter esse emaranhado de pessoas que tem motivo suficiente para ter dado um fim no irmão da Jess. E o que é interessante dessa leitura, que eu gostei bastante, apesar de ter demorado para finalizar, é que é muito frenético. Capítulo após capítulo a gente vai criando teorias e o que é interessante é que a narrativa a gente tem do ponto de vista de todos os personagens, inclusive do desaparecido no início do livro. Então a cada capítulo a gente tem um ponto de vista deles e a gente vai criando as teorias, vai chegando no perto do final, a gente vai vendo que é tudo interligado e que realmente a autora conseguiu fazer uma boa teia, vamos dizer assim. Confesso pra vocês que uma parte do plot eu saquei muito antes, mas é uma parte que me surpreendeu. E eu acho que como toda a experiência de leitura foi super agradável, eu dei 5 estrelas e favoritei. Agora bora para a próxima leitura. O Canibal de Nine Elms, do Robert Brides, eu não sei se assim se pronuncia. Esse livro foi a leitura temática do mês de outubro do Clube de Leitura da Ajuda dos Aniversários. Inclusive, se você quer fazer parte de um clube de leitura totalmente gratuito, onde a gente lê principalmente romances que aquecem o coraçãozinho, mas de vez em quando rola uma leitura temática, vai estar aqui na descrição o link do Instagram do clube. Bora lá entrar e ler junto. Gente, nesse mês a gente vai ler um livro com participação da autora Thalissa Rebouças. No outro mês a gente vai ter participação da Rai Tavares. Então, assim, é muito bom o Clube da Ju. Então, se você quer entrar, tá aqui embaixo na descrição. E aqui no Canibal de Nine Elms, a gente vai acompanhar uma detetive que conseguiu desvendar o serial killer, né, de 15 anos atrás, que era o famoso Canibal de Nine Elms, que ele atacava mulheres, dava mordidas em seu corpo, era algo bem assim violento.
ela conseguiu desvendar e descobrir quem seria esse serial killer, só que posteriormente, 15 anos, começa a ter alguém se passando por um imitador que é denominado como o fã. Então ele começa a meio que fazer réplicas dos 4 assassinatos que tiveram lá no passado, há 15 anos atrás, e em paralelo a gente vai vendo essa ex-detetive, porque hoje, nos dias atuais, ela é professora numa universidade do curso de criminologia, ela tentando descobrir um passado, um caso de desaparecimento de uma garota de há 20 anos, que pode ter tido alguma ligação com o serial killer do canibal Nine Elms. E, em paralelo, a gente vê essa investigação rolando do imitador denominado como fã. E o que é interessante aqui também é que a gente vai ter em alguns capítulos a mente doentia do canibal de Nine Elms lá no hospital psiquiátrico. Então, 15 anos depois, o que ele ainda continua pensando, bem como a gente vai ter alguns capítulos onde o fã conversa e narra a história. Então é bem interessante, uma leitura bem frenética. Eu dei 4 estrelas porque o plot meio que eu tinha sacado um pouco, eu achei um pouco final um pouco mirabolante demais, mas achei interessante. E em alguns momentos a história eu acho que faltou um pouquinho para chegar nas 5 estrelinhas, sabe? Eu acho que não foi um dos suspenses mais mirabolantes que eu li nesse ano, por isso que eu dei só 4 estrelas. Mas super indico a leitura. Inclusive, esse livro eu li completamente pelo aplicativo do Biblion, que é a biblioteca gratuita de São Paulo. Então, se você quer ler esse livro, bem como outros títulos, de forma totalmente gratuita, vou deixar aqui no card de informações um vídeo que eu comento melhor sobre o aplicativo Biblion. Gente, não perca tempo. Vai lá se cadastrar e bora ler livros nacionais, internacionais, livros hypados e que saíram fresquinhos no mercado de forma gratuita. Bora para a próxima leitura. Um livro que me fez sair da ressaca daquelas quase 2 semanas de ressaca literária foi Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Vou deixar a foto aqui, 5 estrelas, só não favoritei porque é assim que acaba, eu dei favoritado e é assim que acaba, ainda ficou um pouquinho a mais do que Uma Segunda Chance. Não vou comentar muito sobre, pois já saiu vídeo aqui no canal com resenha, sem spoilers, onde eu comento melhor sobre o que eu achei, a minha opinião, enfim. Vou deixar aqui no card de informações essa resenha que tá maravilhosa. Vai lá dar uma conferida. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que, diferente de outro mês que eu abandonei um livro da Colleen Hoover, esse me tirou de ressaca literária e me fez dar um gatilho assim, ó, pra pegar um livro atrás do outro e ler. E eu gostei muito da fluidez da escrita, muito potente, muito envolvente. E o que eu achei interessante nessa escrita da autora e nesse livro é que a gente tinha como personagem principal uma ex-detenta e que também não era adolescente. O que eu acho que pode ter acontecido em alguns livros da autora que eu não consegui me conectar é porque era muito adolescente. Então, acho que daqui pra frente eu vou tentar pegar livros da autora que sejam personagens mais adultos, beirando lá os seus 24 a 30 anos. Então é isso. Se você já leu outro livro da autora, da Colleen Hoover, que tem essa pegada de estilo de escrita mais para adultos, comenta aqui embaixo qual eu deveria fazer a leitura. Bora para a próxima. Eu vou deixar aqui a foto de Quase Vizinhos, que foi um hot que eu li em uma sentada só. Eu tava com insônia, comecei a mexer o meu Instagram, apareceu uma indicação de leitura num Reels falando um pouco sobre essa história. E eu fiquei assim, tá disponível no Kindle Unlimited, não tô fazendo nada, por que não? E aqui a trama, a gente vai ter 2 vizinhos. Ela tem, acho que 24 anos, ele tem 34, é quase que uma diferença de 10 anos. E ela, a nossa mocinha, ela vai se mudar pro Rio de Janeiro, pro apartamento que era do irmão dela, que tá desocupado, porque ela conseguiu uma oportunidade numa empresa nova, onde ela vai ser assessora. E aí ela vai trabalhar, ela não conhece ninguém na cidade. Aí ela chega no apartamento dela e ela não consegue entrar, que a chave tá travando. Em paralelo aparece o seu vizinho, que é maravilhoso, deus grego, poderoso. Ele ajuda ela a abrir a porta e rola um clima. Outro dia de novo,
vai acontecer dessa porta emperrar, e ele convida ela pra casa, era o aniversário dele, tinha uma festa surpresa, meio que rolou um clima, depois o pessoal foi embora, eles começaram a se agarrar, um beijo muito intenso. Só que sabe o que é o diferencial desse Rod? É porque ele é um viúvo. Infelizmente, há 3 anos ele teve a sua esposa que faleceu pelo câncer e eles tinham um filho. Então ele tem um filho de 6 aninhos. Então é muito legal porque ele é um super pai. A gente vê essa interação muito fofa entre ele e o filho com essa vizinha. Inclusive, quando eles estavam nesse agarra-agarra aí, o garoto apareceu e falou assim: papai, por que você está sem camiseta? Aí o pai todo assustado, né, daquele negócio. Não, que tava muito calor na sala, daí meio que cortou o clima entre os dois vizinhos. Aí ela vai pro apartamento dela, ele volta e cuida do filho. E aí, pasmem, né, porque ela ficou ela foi uma semana antes de começar o trabalho. Ela vai lá, gente, e quem é o chefe? Isso mesmo. O chefe dela é o vizinho. Aí rolou aquela treta toda, porque ele não pode ficar com ela, porque é o chefe, o que as pessoas vão pensar. Aí, em paralelo, a gente vai vendo os dois meio que se brigando constantemente, mas no fundo eles queriam um ficar com o outro. A gente vê muito essa questão do filho dele, onde ele tem a falta da mãe, de uma imagem feminina, até porque o nosso mocinho, ele teve esse trauma dessa perda e ele em nenhum momento quis trazer uma mulher à tona como namorada para que o filho não ficasse iludido, porque era muito fácil ele começar um relacionamento e a pessoa desse um pé na bunda dele, ele ia ter o coração curado, mas como tu ia explicar isso para uma criança de 4, 5 anos, que aquela pessoa sumiu da vida dele, já tendo uma grande perda? Então ele teve sim, faz 3 anos que está de luto, mas ele teve um outro relacionamento casual, mas nada sério. E daí quando entra essa vizinha, a criança se apega super com ela. E aí, gente, a coisa mais fofa, sem mentira nenhuma, tem, assim, um slow burn. E isso que eu gostei, porque, assim, às vezes eu leio um hot ou outro e me cansa, às vezes, porque praticamente a gente só tem um hot. Não tem uma história, não tem um contexto, não tem um background. E aqui a gente tem tudo isso, a gente tem muitas camadas nesse livro. E pra vocês terem noção, pra ter uma cena mais explícita, sem ser aquela pegação no sofá, uma cena mais explícita de sexo em si, a gente vai ter quase com 55 a 60% do livro. Então, assim, ó, eu me surpreendi, porque geralmente quando é hot, é tipo peito e bota isso naquilo outro, tipo, desde o início. Então, tipo, e cenas bem explícitas, né? Não que esse não seja cenas explícitas, porque é um hot, é mais de 18. Só que eu gostei porque tem muitas mais camadas além da pegação e não são excessivas, sabe? Tipo, quando eles começam a ter um desenvolvimento sexual, não fica tanta aquela coisa repetida, sabe? Maçante de, tipo, tu querer pular páginas, porque tu não quer ficar só vendo sexo, 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 sabe? Então, eu gostei muito e por isso eu dei 5 estrelas, tá? E, gente, foi uma leitura tão rápida que eu li, assim, numa madrugada praticamente esse livro e depois um pouquinho durante o dia e eu li em menos de 24 horas, literalmente, esse livro. E o que eu posso dizer pra vocês é que o final é muito, muito fofo. Ai, e o legal é o epílogo. Tem um epílogo muito, muito bom, contando um pouco da história desse garotinho 20 anos depois, que meio que elas dão uma sequência para uma história em paralelo desse garoto. Então, gente, se você tem o Kindle Unlimited, se você gosta de romance com umas pimentinhas a mais, leia Quase Vizinhos. Agora, bora para a próxima leitura. Vou deixar a foto aqui de Quase Namorados, porque também são das mesmas autoras. Porque é uma série, uma trilogia de quase, algo assim, sabe? Então tem Quase Namorados, Quase Vizinhos e Quase Uma Noite, algo assim. E esse segundo a gente vai ver duas pessoas que apareceu até naquele outro livro, mas, gente, eu nem li na ordem, não tem problema, tá? É muito legal que a gente vê os outros personagens aparecerem em paralelo na história, só que a gente vai ter um boxeador super famoso que ganhou MMA, ganhou um programa de reality show e ele vai começar a fazer uma apresentação num programa de esporte na televisão e ele precisa fazer o quê? Abafar os casos da internet
que envolve várias garotas e as polêmicas na internet, os nudes, etc e tal. E meio que ele vai embarcar num relacionamento de mentirinha com a nossa outra personagem, que precisa, ela meio que fez uma mentira sem querer pra uma garota da escola, antigamente, falando que namorava com aquele cara galã. E meio que ela manda mensagens no Instagram falando que ele precisa ajudar ela. No final ele embarca, eles fazem um contrato, eles começam a namorar de mentirinha, mas no fundo a gente sabe que cada vez que vai passando, esse relacionamento de mentirinha vai surgindo uma verdade. Mas confesso pra vocês que se comparado esse com Quase Vizinhos, eu preferi muito mais Quase Vizinhos. Esse tem muito mais, sei lá, eu achei mais superficial, vamos dizer. Aquele outro tinha um plano de fundo do falecimento da esposa, tinha a criança, e nesse eu achei muito superficial. E a justificativa, ou o plot, ou a reviravolta que acontece para que eles se separem, eu achei muito superficial, sabe? Eu acho que a personagem foi muito sem justificativa, muito bobo para terminar um relacionamento tão bom. Então, por isso, nesse específico, eu dei 3 estrelas. É legal, uma leitura para passar o tempo, mas não foi uma leitura assim tão intensa quanto outra que eu queria saber o que ia acontecer. Esse foi mais uma leitura para passar o tempo e que eu fiquei até assim, tá, vamos, bora, desenvolve. Eu achei um pouco mais enrolado esse. Então bora para a próxima leitura. Começando então agora a falar sobre os mangás e HQs que eu li. Começando com Lanterna de Nyx, que foi um livro que eu comecei, um mangá, na verdade, que eu comecei no mês de setembro, só que eu só finalizei no início do mês de outubro. 5 estrelas, favoritado, amei, já comecei a sequência, eu já quero terminar a trilogia e vir falar um pouco melhor pra vocês, porque, sem dúvida alguma, é um mangá muito, muito legal. Aqui a gente vai ver a Mio, uma garota que acabou de perder o pai pela guerra, ela vai morar com os tios, ela começa a trabalhar em um estabelecimento onde vende coisas inovadoras no Japão, e ela meio que tem um poder onde ela consegue identificar quem vai ser o futuro comprador daquelas peças, daqueles objetos, enfim. E em paralelo a gente vai conhecer o senhor Momo, que é o dono da loja. Ele tem um passado meio tumultuado em relação à família dele, à mãe dele. E, gente, o que eu posso dizer aqui pra vocês é que o final é, assim, impossível você não querer ler a sequência, porque para num lugar que você fica assim, eu preciso ler pra ontem, entendeu? Então foi muito fluido. É bem grande esse mangá, confesso pra vocês que ele tem quase 400 páginas, mas ele é tão fluido e tão gostoso que você nem vê a hora passar. E os traços são muito bonitos mesmo. E o que é interessante é que a autora traz vários capítulos, e no final dos capítulos tem Armarinho da Takahama, que ela vai contando mais sobre o objeto que apareceu, quando foi criado, mais observações relacionadas àquele objeto. Então é muito legal que a gente vai vendo as coisas que foram criadas, as novidades aparecendo no mercado, enfim, e a gente vendo um pouco da percepção sobre a questão do Japão e sobre aquela, tipo, a lâmpada, ou sobre o chocolate, enfim, eu amei, foi uma dica da Ju, e eu amei, 5 estrelas, favoritado. Quero terminar nesse mês ainda a sequência da Lanterna de Nyx. Essas graphic novels da Dark Side, eu fiz um vídeo de vlog de leitura da Maratona Literária de Halloween, então vou deixar aqui no card de informações, vocês vão lá dar uma conferida do que realmente eu achei, se vale a pena o investimento nessas graphic novels, que realmente a Dark Side tem um poder, tem um valor mais elevado. Eu vou falar a minha nota e bem brevemente o que eu achei, tá? Se você quer saber mais detalhes, inclusive da edição, vai lá dar conferida nesse vlog que tá muito legal. Começando aqui com Mooncakes, que eu dei 4 estrelas, mas confesso que de todos esses quadrinhos foi o que eu mais me decepcionei, porque eu tinha uma expectativa super elevada, que todo mundo falava da gringa, da hype que teve lá fora. Eu achei bem interessante a história que a gente vai ter. Uma bruxinha, uma lobinha, elas vão ter um certo relacionamento, tem um demônio na floresta que elas vão precisar eliminar ele, de certa forma, da floresta. Só que, gente, eu esperava mais. Os traços são maravilhosos, é uma graphic novel toda colorida, mas a minha expectativa estava muito alta. E aí o que foi me entregue não superou. Por isso que eu dei 4 estrelas. E de todas as graphic novels que eu li durante a maratona, essa foi a que menos gostei. Bora pra próxima. Já O Fantasma da Anya foi a graphic novel que eu mais gostei. 5 estrelinhas. Eu adorei essa leitura.
Traz muitas questões envolvendo uma adolescente que é a Anya, como ela tá vendo o seu corpo, como ela enfrenta questões do bullying ou tenta evitar certas questões que poderiam virar bullying. Em paralelo, a gente vai conhecer a fantasminha que vai acompanhar ela devido a algum acidente que teve, que vai ajudar ela em prova, com crushes, enfim, a gente vai ver essas reviravoltas da vida que vai ter entre essas duas personagens. E eu gostei muito, dei 5 estrelas, foi uma graphic novel que realmente, mesmo ela sendo tão fininha, ela trouxe uma mensagem reconfortante e muito significativa, que tem uma pegada bastante Halloween para medrosos. Então fica aí a minha sugestão para você, caso queira fazer uma leitura temática ou ler algo desse gênero, fica a minha sugestão. Agora, se você gosta de uma graphic novel onde vai trazer uma pegada mais realista, aqui eu tenho o meu amigo Dahmer, que vai relatar o serial killer que foi considerado como canibal, Jeffrey Dahmer, que saiu a adaptação na Netflix. Aqui nesse quadrinho a gente vai acompanhar a fase meio que fim da infância e início da adolescência até o primeiro crime cometido por ele, a primeira vítima do Dahmer. Eu gostei bastante, confesso pra vocês que eu acho que teve partes que poderia ter sido descartadas, que eu acho que ficou meio maçante e repetitiva na questão mesmo biográfica que o autor vai trazer como referências que ele utilizou para fazer o quadrinho, mas a parte do quadrinho em si eu gostei bastante e por isso eu dei 4 estrelas e meia. E por fim, a última leitura realizada nesse mês foi a HQ Lady Killers, que eu ganhei da Clarissa. Clarissa, eu adorei esse presente, adorei a experiência de leitura. Eu dei 4 estrelas porque eu acho que podia ser um pouquinho mais detalhada a história. Eu sei que é uma HQ, não tem como ter algo muito complexo, mas eu acho que faltou umas paginazinhas antes, quem sabe, contando o motivo da Suzy, da Josie, na verdade, que ela é uma dona de casa, só que em paralelo ela é uma assassina de aluguel. Então acho que faltou essa parte inicial de por que ela se tornou uma assassina de aluguel. E essa ponte que ficou no final, eu espero que dê sequência em Lady Killers, a Graphic Novel Volume 2. Eu não sei se vai retratar a mesma personagem, mas eu espero que sim, porque esse final ficou um pouco em aberto. Então, esse aqui eu dei 4 estrelas por esses motivos, esses pontos que eu falei, mas vão lá dar uma conferida então no vlog para vocês terem mais detalhes sobre essas 4 graphic novels da Dark Side. Então, gente, essas foram as minhas leituras realizadas no mês de outubro. Li 5 HQs, 5 livros, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que em novembro temos vídeos todos os dias, a partir das 7h30. Bora me ajudar a bater os 1000 inscritos? Já comenta aí qual foi a sua melhor leitura do mês de outubro. Até o próximo vídeo, tchau!